E essa noite a gente vai, na verdade, terminar o nosso estudo sobre as seitas, até falando sobre uma das grandes religiões, não uma seita, mas terminando a nossa série A Defesa da Fé. E em primeiro lugar eu quero ler o versículo que nos acompanhou, em 1 Pedro 3,15. Vamos ler todo mundo junto? Está ali no PowerPoint. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Há esperança no teu coração esta noite? Amém? Tem muita esperança, e nós vimos nas últimas quartas-feiras e um tempo atrás por que nós podemos crer nessa esperança, porque nós temos razões para acreditar que não é uma fé vã, umas coisas que alguém inventou, mas algo baseada na realidade e principalmente na palavra de Deus, que nunca vai mudar, que é a realidade das nossas vidas, do mundo inteiro. E essa noite eu quero fechar a série sobre a defesa da fé, falando sobre a Igreja Católica Romana. Então vamos orar para começar o estudo dessa noite. Obrigado, Senhor, por nos libertar do nosso pecado, Senhor, para nos livrar do poder da morte, de Satanás, do mundo sobre nós. Obrigado, Senhor, por nos dar vida nova, vida abundante, uma nova natureza, que agora quer agradar a Ti, que agora quer buscar a Tua vontade, Senhor, e seguir e obedecer os Teus mandamentos. Pai, obrigado por fazer essa obra em nós, e pedimos, Senhor, que, Senhor, vendo o que outras religiões creem, acreditam, Senhor, vendo que muitas pessoas estão presos em sistemas, Pai, pedimos pelas nossas vidas, nos mantém firmes na graça, nos mantém firmes na Tua palavra, Senhor. Continua derramando sobre nós o Teu Espírito para identificar cada área em que nós nos estamos desviando da Tua graça. E Pai, abençoe esse estudo essa noite, com o Teu Espírito, Senhor, ministrando aos nossos corações. Encoraja-nos na fé, para continuar a crer nas Tuas promessas, em nome de Jesus. Amém. Vamos então falar sobre a Igreja Católica Romana. Como eu já falei, não como seita, não consideramos uma seita como Testemunhas de Jeová e outras que nós já falamos, mas essa noite vamos estudar um pouco mais profundamente as doutrinas que a Igreja Católica Romana, que é baseada no Vaticano, ensina. O que os papas e a Igreja Católica Romana estabeleceu nos séculos que já existe. E nós vamos descobrir quais são essas doutrinas, quais são as doutrinas que nós como evangélicos não podemos apoiar, porque simplesmente contrariam a palavra de Deus. E vamos descobrir porque, na verdade, é impossível dizer que alguém é cristão e segue essas doutrinas 100%. Não tem como seguir tudo que a Igreja Católica Romana ensina e ser cristão 100%. Mas nós vemos que no mundo inteiro existe uma influência muito forte, Só quem puder mostrar, quem vem de uma família católica, um passado católico. Há bastante gente. Quem conhece alguém, parente, amigo que é católico? Todo mundo, Aí não tem jeito, falando que o Brasil é o país mais católico do mundo, pelo menos no papel, pelos números. Mas vamos ver qual é a origem da Igreja Católica Romana. E para isso nós precisamos voltar ao começo da igreja, ao nascimento da igreja. E nós temos no livro de Atos, o nascimento da igreja, temos mais ou menos 30 anos do começo da igreja no livro de Atos, que nos conta não tudo o que aconteceu, mas as coisas mais importantes, algumas coisas que aconteceram no começo do cristianismo. E nós vemos já no livro de Atos que no primeiro século aconteceram muitas perseguições. Os cristãos foram perseguidos primeiro pelos judeus, depois pelos romanos. Então
existia uma grande perseguição, mas apesar disso, muitas igrejas foram estabelecidas no Império Romano. Primeiro na Ásia Menor, que é a Turquia hoje, mas se espalhando também para o continente Europa, e assim foi para todas as grandes cidades no Império Romano, inclusive a própria Roma, que era a capital do Império, e por isso essa igreja já teve uma certa preeminência comparado com as outras igrejas, por ser o lugar mais importante nessa época, Roma, a grande cidade de Roma. E aos poucos foi desenvolvendo essa preeminência da igreja em Roma, mas com Constantino, em 313 depois de Cristo, que ele fez um edito de Milano que falou que fim das perseguições, não teve mais perseguição dos cristãos, e o cristianismo foi legalizado. Você podia agora seguir a Deus totalmente livre. E assim, com essas novas liberdades, a igreja em Roma teve mais preeminência ainda, cresceu mais ainda em poder. Quando ela se uniu e fez uma aliança com o governo romano, você pode imaginar, deu mais autoridade ainda, mais influência ainda. Até que no século III, nós já vemos uma supremacia da igreja de Roma sobre as outras igrejas no Império em questões de doutrinas. Então, quem estava mandando doutrinamente foi a igreja em Roma, no Império todo. E nós chegamos no século VI, e a igreja de Roma exerce jurisdição, quer dizer, autoridade legal sobre todas as igrejas no Império Romano. E século VI nós podemos realmente afirmar como nascimento da igreja católica. Mas até agora não falamos nada sobre o apóstolo Pedro. A igreja católica romana não foi fundada pelo apóstolo Pedro? Bom, vamos ver. Geralmente nós, como evangélicos, e a maioria dos estudiosos fora da igreja católica rejeitam esse fato que eles dizem que Pedro foi o fundador da igreja católica. Em primeiro lugar, não existe no mundo inteiro nenhum registro que possa afirmar que Pedro uma vez já foi o bispo de Roma. Inclusive temos alguns relatos, registros dos pais da igreja, aqueles primeiros líderes da igreja, por exemplo, um bispo Ireneu, que foi de 178 até 200 depois de Cristo, um bispo na igreja primitiva, que hoje em dia é França, um homem confiável, porque ele foi discípulo de Policarpo, que era discípulo do apóstolo João. Então não é um homem qualquer, mas alguém confiável, que fez uma lista dos primeiros 12 bispos de Roma. E não aparece nenhum Pedro, mas na verdade ele fala que o primeiro bispo foi um homem chamado Linus. Então Pedro não aparece com Ireneu. Houve um outro pai da igreja, líder importante, Eusébio, de 260 até 341, que muitos chamam até de pai da história da igreja, um homem estudioso que também nunca menciona Pedro como bispo de Roma. Só fala que ele foi para Roma, sim, e morreu lá crucificado, mas nunca foi bispo de Roma. E o próprio apóstolo Paulo, na carta que ele escreve para a igreja de Roma, ele não menciona Pedro. Seria estranho se realmente Pedro estivesse morando lá e sendo bispo da igreja, que ele no final da carta de Romanos ele menciona mais ou menos 24 pessoas por nome, mas não fala nada de Pedro. Então seria estranho se ele fosse o bispo e o apóstolo Paulo, nem sequer menciona o nome de Pedro. Então o começo da igreja católica romana, como nós já falamos, foi mais ou menos no século VI depois de Cristo, com um homem chamado Gregório I, um dos papas que em 590 depois de Cristo realmente estabeleceu o poder dos bispos de Roma e deu uma nova direção para a igreja católica romana. Antes eu estava falando, eles tinham esse poder, essa autoridade sobre todas as igrejas.
Mas não sempre foi assim, porque também houve grande resistência de algumas igrejas, principalmente na parte oriental do Império Romano. E já desde o começo tinha líderes da igreja que rejeitaram essa supremacia, essa autoridade de Roma. E foram as igrejas no Oriente que nunca colocaram isso em prática. Na verdade, houve até a primeira separação da Igreja Católica em Ocidente e Oriente. Foi no ano 1054, por causa das grandes divergências entre aqueles cristãos no Ocidente e aqueles cristãos no Oriente, em Roma e Constantinopla. E assim foi criada a Igreja Ortodoxa, que existe até hoje, que são duas igrejas diferentes, Católica Romana e Ortodoxa. Então a primeira separação entre o Ocidente e o Oriente, e a segunda separação, podemos dizer, vocês sabem, aconteceu no tempo da Reforma, em 1517, com Martinho Lutero, o monge católico, mas que protestou contra os ensinamentos da Igreja Católica Romana, pregando os 95 teses lá na Alemanha, na porta da igreja. E esse protesto se espalhou por toda a Europa, e foi um protesto não em relação a algumas coisas triviais, de menos importância, mas foi um protesto em relação à mensagem do Evangelho. E como a gente sabe, o Evangelho é boas novas, é aquilo em que nós baseamos a nossa salvação. E por isso esse movimento se chamou a Igreja Evangélica. Podemos, claro, hoje discutir em que se tornou a Igreja Evangélica. O que é a Igreja Evangélica hoje? Talvez seria um outro estudo em que nós podemos falar, mas a Igreja Evangélica saiu da Igreja Católica. Então a separação entre os católicos e os evangélicos. Então, temos essa história até os dias de hoje. E quantas pessoas são, mais ou menos, fazem parte da Igreja Católica? Se você olha para os números, você vê que mais ou menos 1 em cada 6 pessoas é católica hoje em dia no mundo. Então, isso dá um número de 1 bilhão de pessoas que dizem ser seguidores da Igreja Católica Romana. Católico quer dizer o quê? Quer dizer universal. Porque eles acreditam que eles são, universalmente falando, a única igreja e a verdadeira igreja. Por quê? Eles dizem que fora dessa igreja não existe salvação. Vamos ver, um Papa, Inocêncio III, falou em 1208: com o nosso coração cremos e com os nossos lábios confessamos uma só igreja, não a dos hereges, mas a Santa Igreja Romana e Apostólica, fora de qual cremos que ninguém possa ser salvo. Então, por isso, universal, porque só eles têm a salvação, afirma a Igreja Católica. Um outro Papa, mais perto já do nosso tempo, Pio IX, em 1854, fala: deve-se crer pela fé que fora da Igreja Romana Apostólica ninguém pode ser salvo, que ela é a única arca da salvação, que aquele que não entrou perecerá no dilúvio. Então uma afirmação radical, que aqueles que se separaram então, que saíram da Igreja Católica, não teriam salvação, consequentemente. Houve uma pequena mudança só no século passado, em 1965, num evento que é chamado Vaticano II, em que Papa João Paulo o IV elevou até nós cristãos protestantes a um nível quase perto da Igreja Católica. E nós fomos elevados de estado perdidos para o estado irmãos separados, Então, ainda não temos salvação, mas pelo menos somos chamados de irmãos. Infelizmente, no mesmo evento Vaticano II, também foi sugerido que pessoas que não são cristãos poderiam ser salvos. Aí, bom, já colocando uma coisa com a outra, então não podemos afirmar nenhuma nem a outra. Mas antes da gente falar sobre as diferenças, tem, claro, muitas concordâncias entre os cristãos evangélicos e católicos. Muitas doutrinas que nós podemos afirmar sim, podemos abraçar e falar amém, é isso que nós queremos também.
vou falar só algumas doutrinas que nós também temos, que nós temos em comum. Nós acreditamos que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o Criador soberano de todas as coisas e aquele que sustém o universo. A maioria das seitas não tem isso, mas nós podemos afirmar sim, temos isso em comum. Há um Deus só que existe em 3 pessoas distintas, né? O Pai, Filho e Espírito Santo. Católicos também creem isso. Acerca de Jesus, que geralmente é a maior divergência entre nós e as seitas. Eles acreditam que Ele nasceu de uma virgem, viveu uma vida sem pecado, Ele ressuscitou do sepulcro, ascendeu no céu, Ele vai voltar em glória para julgar a humanidade. Amém. Podemos aprovar isso. Eles falam que há uma futura ressurreição dos corpos dos justos e dos ímpios, quer dizer, uma eternidade, você vai passar em algum lugar. Amém, podemos afirmar isso também. E sobre a palavra de Deus, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento são inspirados por Deus. Foram escritos por autores inspirados por Deus e por isso é infalível. Amém, podemos assinar embaixo. Mas agora adiante vamos ver as diferenças entre nós evangélicos, cristãos e católicos. Em primeiro lugar, o Evangelho. Vamos falar sobre o Evangelho, sobre a salvação. Nós cremos que a salvação é pela graça por meio da fé. Mas o católico fala que não é somente pela graça. Mas o que é justificação então pelo católico? Para o católico, a justificação, né, o fato que nós somos declarados justos diante de Deus, é um processo que você entra nesse processo quando você se batiza e você progride aos poucos nesse processo da justificação. E aí você pode manter e progredir essa justificação participando nos 7 sacramentos. Então, os 7 sacramentos são o caminho da salvação, vamos dizer assim, para o católico. Quais são os 7 sacramentos? Em primeiro lugar, o batismo. Em segundo lugar, que eles chamam de reconciliação ou penitência, né, que é confessar ao padre, você se arrepende, você confessa e você segue as instruções que ele dá para você. Geralmente, né, orar 10 Pai Nosso, 10 Ave Maria, o que for. A Eucaristia, que também é conhecida como missa, né, o culto dos católicos, que na verdade, cada vez que eles apresentam o cálice e o pão, eles sacrificam Jesus novamente, apresentando Ele ao Pai novamente, para apaziguar a ira de Deus e cobrir os pecados dos católicos, do povo. A crisma ou confirmação do batismo para os adolescentes, o matrimônio, ordem. O que é ordem? Ordem é a ordenação ao cargo de bispo ou de padre ou diácono. E o 7º sacramento, que é a unção dos enfermos. Então, fazendo parte de tudo isso, participando na Eucaristia, né, se batizando e confessando, tudo isso você alcança a justificação, a salvação. Mas o que a Bíblia ensina? Nós já falamos tanto disso, mas vamos repetir, porque é uma coisa que nós precisamos falar em todas as seitas, todas as religiões, porque todos diferem do que a Bíblia ensina. A salvação é somente pela graça mediante a fé. Não é o resultado de obras ou de algum performance do homem. Romanos 3:28 diz: pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. E Romanos 4:5 diz: todavia aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Não aquele que trabalha, você não pode trabalhar para merecer, mas você pode receber pela fé. A fé é acreditada como justiça, como foi com Abraão, o pai da fé. Então não tem nada a ver com a participação nos 7 sacramentos, mas é salvação somente pela fé. Enquanto o católico diz salvação pela fé, mais os 7 sacramentos. Não podemos afirmar isso jamais, nunca. A única condição que a Bíblia nos dá para a vida eterna é crer.
creia e você será salvo. João 3,36, quem crê no Filho tem a vida eterna. Não quem crê e participa nos 7 sacramentos. Não, quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. E Gálatas 2, versículo 16, sabemos que os católicos é justificado pela prática da lei? Não. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Cristo Jesus. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. No versículo só o apóstolo fala 2 vezes, não tem exceção, não tem alguém que tem outro caminho. É ninguém que é justificado a não ser pela fé, mediante a fé. Então o homem não pode e não deve oferecer alguma coisa em troca pela salvação. Não existe e Deus nunca deu esse caminho. Mas em 1546, todos os católicos se reuniram num concílio de Trento. Eles falaram, ouça essa declaração: se qualquer pessoa disser que pela fé somente o pecador é justificado, com o sentido de que nada mais seja requerido para cooperar a fim de obter a graça da justificação, que ele seja anátema. Anátema para o católico quer dizer excomungado. A excomunhão da Igreja Católica não pode fazer parte e, consequentemente, não tem salvação para ele, porque a salvação é só dentro da Igreja Católica. Então, lá nesse concílio, que não faz tanto tempo, vai menos de 500 anos, eles afirmam que não é somente pela fé. Bom, é um assunto sério, porque a gente acha essa palavra anátema na Bíblia, né? Vamos ver em Gálatas 1, versículo 9. Se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja anátema, que seja amaldiçoado. É essa palavra no grego, né? Então, é algo muito sério para Deus. Se você fala que não é somente pela fé, seja amaldiçoado, seja anátema, seja separado para destruição. É um alerta muito forte que a Bíblia nos dá. E na verdade, ao invés de olhar para eles com condenação, isso deve quebrar o nosso coração. Olhar para os milhões, né, as multidões que estão seguindo esse conceito, estão seguindo essa doutrina, que acham que podem alcançar o céu através do batismo, através da participação na missa, através né, de boas obras, de batismo, de confirmação, de penitência, e nunca confiaram em Jesus somente. Sempre tem na cabeça Jesus mais batismo, Jesus mais penitência, Jesus mais confirmação. É uma pena que muitos são assim desviados do caminho da salvação. Diferença número 2, o purgatório. Uma grande diferença que nós temos com os católicos. Eles falam, o que é o purgatório? A vida após a morte. Quando você morrer, você vai em primeiro lugar para o purgatório, em que você vai sofrer um tempo de purificação. Para quê? Se preparando para o céu. Para que você possa entrar no céu, você tem que ser purificado. Purificado de quê? Em primeiro lugar, de todas as imperfeições que você ainda não conseguiu tratar na vida aqui na terra, os pecados veniais. O que é isso, pecado venial? São os pecados menos graves, né? Tem os pecados mortais e os pecados veniais. Os pecados mortais, você recebe o perdão pela penitência, né? Você vai lá no padre, confessa e você já recebeu o perdão para isso. Mas os outros pecados você tem que pagar no purgatório. E todas as outras falhas que restaram na sua vida. Isso então termina o sofrimento na terra por causa dos pecados mortais. Aquilo você já foi perdoado, mas ainda sofre as consequências aqui na terra. Aí, depois da sua vida na terra, você vai sofrer
as consequências dos outros pecados, os veniais. Que tipo de sofrimento eles falam que tem? A maioria diz que é como se fosse queimando no fogo, uma dor física que o indivíduo vai sofrer, como se estivesse queimando no fogo. Então, uma coisa que nós comparamos com a Bíblia, o que a Bíblia diz? A Bíblia afirma que não existe isso, é uma invenção do homem. Por quê? Ela nega que a obra de Jesus na cruz foi suficiente. Se eu tenho que passar por mais alguma coisa, então o que Jesus fez não foi suficiente para mim. Mas após a morte, o que a Bíblia diz? Onde nós vamos? Para o purgatório pagar mais alguma coisa? Não. Nós vamos diretamente na presença de Deus. Imaculável e perdoado de todos os pecados, estaremos na presença de Deus. Olha que Judas 24 fala: aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. Então, sem mácula, sem a culpa dos pecados, aquele que é poderoso, ele não poderia fazer isso? Para que o Todo-Poderoso inventaria o purgatório, se ele é todo-poderoso para fazer de uma vez por todos o perdão dos nossos pecados? Como fala Hebreus 10:14, porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Um único sacrifício. Não foram 2, não foram milhares, como todo domingo na missa está sendo praticado, na verdade, mas é um único sacrifício. Uma vez por todos Jesus pagou. Então foi totalmente suficiente para nós. Se podemos pensar, quem você acha que seria a pessoa que mais merecia passar pelo purgatório? A pessoa na Bíblia, na palavra de Deus, que não tinha como fazer boas obras, não tinha como se batizar. O ladrão da cruz, O ladrão na cruz, ao lado de Jesus. Já falamos dele, coitado, não tinha como sair dessa cruz, descer e fazer alguma boa obra, se batizar, confessar os pecados, ou então ser confirmado. Não, mas o que Jesus falou para ele: hoje você estará comigo no paraíso. Ele não falou: sinto muito, você tem poucos minutos, não tem como fazer mais nada, 7 sacramentos, Hoje você estará lá no purgatório queimando e passando por essa dor terrível, de dor física. Não, ele falou: você estará comigo no paraíso. E é isso que acontece conosco também. Com cada um que entregou a sua vida para Jesus, que confia em Jesus e morre, vai direto na presença de Deus. Então, purgatório não aparece nenhuma vez na palavra de Deus, na Bíblia. Vamos para a terceira diferença, de 6 no total, que nós vamos ver essa noite. Eles oram pelos mortos, e os católicos também oram a Maria e aos santos. Então, qual a doutrina atrás disso? Primeiro, a oração pelos mortos. Eles dizem que os cristãos que estão vivos podem orar em favor daqueles que estão no purgatório, daqueles que já morreram, através da intercessão. Podem livrar aqueles coitados no purgatório mais cedo. E não só através da intercessão, mas até através de esmolas, dando esmolas, fazendo boas obras. Primeiro, falando sobre isso, o que a Bíblia diz? Não dá prova nenhuma sobre isso nas Escrituras, que você poderia orar pelos mortos, já que ela também não afirma que o purgatório existe. Não tem nenhum exemplo na Bíblia inteira de alguém orando por uma pessoa que já morreu. Então podemos descartar isso. Mas falando sobre a oração a Maria, a oração aos santos, vamos ler o que eles falam. Você pode facilmente verificar no Catecismo Católico. Diz lá: as testemunhas que nos precederam no reino, especialmente as que a Igreja reconhece como santos, participam da tradição viva da oração pelo exemplo modelar de sua vida, pela transmissão de seus escritos e por sua oração hoje. Contemplam a Deus, louvam-no e não deixam de velar por aqueles que deixaram na terra.
Entrando na alegria do Mestre, eles foram postos sobre o muito. Sua intercessão é o mais alto serviço que prestam ao plano de Deus. Podemos e devemos pedir-lhes que intercedam por nós e pelo mundo inteiro. Tem aquilo que você pode achar em livros, na internet, né? Tem um santo para cada dia. Você pode orar para um santo diferente cada dia no ano inteiro. É isso que a Igreja Católica encoraja, já que na mente deles os santos têm esse grande mérito diante de Deus através da vida exemplar deles. Eles podem interceder por você. Então você deve pedir a ajuda deles e a intercessão deles diante de Deus. E mais ainda, os seguidores são encorajados não só a orar aos santos em geral, mas principalmente a orar a Maria e pedir a Maria. Eu quero ler para vocês um exemplo que é o mais chocante talvez. Ouçam essa oração que hoje em dia é oferecida a Maria em muitos lugares do mundo inteiro, principalmente no Brasil. Diz assim: ó Mãe de perpétuo socorro, sois a despenseira de todas as graças que Deus concede aos infelizes pecadores, e se vós fez tão poderosa, tão rica e tão boa, foi para nós socorredes em nossas misérias. Sois a advogada dos pecadores mais abandonados que a vós recorrem. Socorrei-me, pois a vós me entrego. Recomendo vós a minha eterna salvação. Coloque-me no número dos vossos servos mais dedicados. Tomai-me debaixo da vossa proteção, isto me basta. Se me socorrerdes, nada temerei, porque me alcançarás o perdão de todas as falhas. Não temerei aos demônios, porque sois a mais poderosa do que todo o inferno. Não temerei mesmo o meu juiz Jesus Cristo, porque basta pedido vosso para o apaziguar. Temo somente deixar por negligência de me recomendar a vós e assim causar a perdição da minha alma. Ó minha soberana, alcançai-me o perdão dos pecados, o amor de Jesus Cristo, a perseverança final e a graça de recorrer sempre a vós, ó Mãe do perpétuo socorro. Essas orações são encorajadas a ser direcionadas diretamente a Maria. E você vê, falando de Salvadora, só ela que pode salvar, só ela que pode perdoar os pecados, é ela que é a mais poderosa do que o próprio inferno. Isso é chocante se você olha para uma religião, uma instituição que se diz religiosa, mas encoraja os seguidores a oferecerem orações a uma outra pessoa além de Deus. E uma pessoa, um ser humano que já viveu, a orar por alguém ou alguma coisa a não ser a Deus. É chocante. O que a Bíblia diz? A Bíblia contradiz todo tipo de oração oferecida a Maria ou aos santos. Vamos ler alguns versículos. Filipenses 4:6. O apóstolo nos lembra: apresentem seus pedidos a Deus. A Deus, ponto. Não a Deus e aos santos e a Maria. Não, somente a Deus. E Jesus nos ensinando como orar. Em Mateus 6:9 falou, como que ele começou: Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu. Ele não falou: olha, a melhor oração vou ensinar para vocês. A mais poderosa é aquela, a Maria Aparecida, Perpétuo Socorro, que for. Não. Pai Nosso. Simples, ponto. 1 Timóteo 2:5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Então, qual é o nosso advogado? Quem é o nosso mediador? Jesus Cristo. Ponto. Você pode ver todas as orações, de Gênesis a Apocalipse. E não existe nenhuma oração na palavra de Deus que é direcionada a um santo, a um anjo, a Maria. Somente a Deus. E nós já vimos isso no Espiritismo. A Bíblia até proíbe qualquer comunicação com os mortos. Maria morreu. Maria foi uma pessoa que viveu, morreu. Os santos viveram, morreram. Deuteronômio 18 diz: não permitam que se ache alguém entre vocês que seja médium, consulte os espíritos ou consulte os mortos.
Não deve ter, no meio de cristãos que se dizem cristãos, comunicação com os mortos. E o que é isso? Falar com os santos, orar aos santos, é comunicação com os mortos. A Bíblia proibiu isso. E é tão sério, nós já vimos isso no Espiritismo, é tão sério que Deus até fala no Antigo Testamento que aquela pessoa que praticaria isso deveria ser morto. Não que a gente deveria correr atrás agora dos católicos, né, devotos e apedrejar, não, mas mostra como é sério para Deus. E multidões são afastados de Deus, desviados de Deus e lançados no caminho da oração aos santos, oração a Maria, e se perdem nisso. Muito sério para Deus isso. Vamos ver a quarta diferença. Já falando sobre a Maria, eles têm a Maria em super alta estima, né? Dizem, olha isso, que ela foi concebida sem pecado, viveu uma vida sem pecado, permaneceu virgem após o nascimento de Jesus, quer dizer, ela não tinha então, né, mais filhos, Jesus não teve mais irmãos, ascendeu ao céu, e ela faz parte da nossa salvação como co-redentora junto com Jesus. Então está lá, ao mesmo nível de Jesus, praticamente nós salvando. Mas tudo na Bíblia contradiz isso. Maria, de um lado os evangélicos erraram em não colocar Maria em autoestima. Realmente ela foi um exemplo de fé, foi uma mulher, grandiosa, um exemplo de obediência, de confiança no Senhor, mas ela jamais se elevou a um status de co-redentora junto com Jesus. Na verdade, ao contrário, em Lucas 1:47, no Cântico de Maria, ela diz: meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Se ela chama Deus de Salvador, isso não inclui ela como salvadora, é somente Deus, porque isso implica que ela, como todos os homens, foi pecadora. Não foi concebida sem pecado, não viveu sem pecado, mas nasceu em pecado, viveu em pecado. Romanos 3, versículo 10, não há nenhum justo, nenhum sequer. Se Maria seria, já contraria Romanos 3, versículo 10. E o que ela fez depois do nascimento de Jesus? Ela foi lá para Jerusalém e ela sacrificou dois pombinhos, o sacrifício dos mais pobres, foi para purificação da vida dela, depois do nascimento de Jesus. Não seria necessário se ela fosse sem pecado, mas ela sim sacrificou algo, dizendo: eu preciso de perdão, eu não sou Deus, eu não sou salvadora desse mundo, eu preciso do perdão de Deus. E o que Maria disse em relação a Jesus? João 2,5, na festa lá de casamento, ela falou: façam tudo o que Ele lhes mandar. Façam tudo o que Ele lhes mandar. Ela apontou diretamente para Jesus, Não olha para mim, eu não sou aquela que vai operar o milagre, eu não sou aquela que vai salvar o mundo. Façam tudo o que Ele lhes mandar. Então, temos que prestar atenção na palavra de Jesus e não de Maria. Não todas essas doutrinas que surgiram centenas de anos depois da palavra de Deus. E quando uma vez a mãe dele, os irmãos de Jesus chegaram para falar com ele, queriam entrar, e a multidão estava percebendo: como será que ele vai tratar agora a mãe e os irmãos? Vem, chama a tua família. Jesus falou: quem é a minha mãe? E em Mateus 12:50 ele falou: pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, na verdade, nós elevando aqueles que obedecem ao Senhor, fazendo a vontade dele, nós elevando ao mesmo nível da própria mãe dele, Maria. Então, nós podemos facilmente mostrar como as doutrinas da Igreja Católica não tem nada a ver com a Bíblia que nós lemos. Diferença número 5.
falando sobre a Bíblia, vamos falar sobre a própria palavra de Deus. Nós cremos o quê? Que existem 66 livros, Antigo Testamento, Novo Testamento, que são inspirados por Deus, que são a única fonte de autoridade para nós. Mas o que a Igreja Católica diz? Também naquele concílio, quase 500 anos atrás, em Trento, eles adicionaram 11 livros a mais. 11 escritos judaicos, que nós chamamos de livros apócrifos, que quer dizer ocultos, mas eles chamam de livros deuterocanônicos, quer dizer segundo cano, segunda parte das Escrituras. Então isso para os católicos. O que são os apócrifos? Nós na nossa Bíblia não temos, mas na Bíblia Católica existe. Na verdade, é uma coleção de 14 livros judaicos, que foram escritos entre 200 antes de Cristo e 100 depois de Cristo. Então, em mais ou menos um período de 300 anos, os judeus escreveram 14 livros. Mas a Igreja Católica pegou 11 desses livros e adicionou na Bíblia deles como inspirados por Deus também. Tem livros como Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, Baruque. E olha o que o concílio declarou. Mais um anátema para nós. Se alguém não receber como canônicos, quer dizer, fazendo parte das Escrituras, todos estes livros, no todo ou em parte, ou ainda consciente e deliberadamente desprezar as tradições aqui inseridas, seja anátema. Não aceitando esses 11 livros, você não pode fazer parte da Igreja Católica Romana, você não pode ser salvo nas doutrinas deles. Mas nós rejeitamos esses livros como inspirados por Deus. Não acreditamos que são inspirados, que têm a mesma autoridade como o restante dos livros da Bíblia. Quais as razões? Vou dar 8 para vocês. Em primeiro lugar, nós rejeitamos esses livros porque nem Jesus, nem os outros autores do Novo Testamento têm citações desses livros apócrifos. Tem muitas citações do Antigo Testamento no Novo Testamento. Jesus cita, Paulo, Pedro, todos mais de 300, mas nenhuma vez tem uma citação dos apócrifos. Segunda razão por qual nos rejeitamos: os apócrifos contêm muitos erros históricos, geográficos e cronológicos. Por exemplo, no livro de Judite fala que o rei Nabucodonosor reinava em Nínive, a capital dos assírios. Mas ele era rei na Babilônia, na cidade de Babilônia. Então, erro geográfico, histórico. O livro de Tobias fala que esse homem Tobias era vivo quando a Assíria conquistou Israel, que aconteceu em 722 a.C. E o mesmo Tobias também era vivo quando Jeroboão se revoltou contra Judá, 931 a.C. Então a diferença são 209 anos que esse homem Tobias estava vivo. Só que diz no próprio livro que ele morreu com 158 anos. Então, uma contradição que você pode concluir que você pode rejeitar o livro inteiro. Terceira razão por qual nós rejeitamos esses livros é que nem os próprios judeus aceitaram os apócrifos nas escrituras deles. Os rabis, o povo judeu, eles acreditaram que essa coleção não deveria fazer parte da Bíblia hebraica. E, no primeiro século, o historiador judeu Flávio Joséfo, ele apresentou a Bíblia hebraica, mostrando que os mesmos livros que nós temos hoje no Antigo Testamento faziam parte da Bíblia hebraica, mas nenhum dos 11 livros dos apócrifos. Quarta razão: nos apócrifos não tem nenhuma profecia que prediz alguma coisa no futuro, que poderia assim confirmar que são verdadeiras, que têm autoridade. A Bíblia, por outro lado, tem muitas profecias que predizem o futuro, e assim se confirma que são inspirados por Deus. Às vezes centenas, milhares de anos antes do acontecimento, a Bíblia já falou. E 27% da Bíblia são profecias assim que predizem o futuro, e a metade desses 27% já se cumpriram, assim confirmando que
sim, tem inspiração divina da palavra de Deus, mas os apócrifos não contêm nenhuma profecia que prediz o futuro. Quinta razão, os apócrifos nunca afirmam ser inspirados por Deus. Na Bíblia, na palavra de Deus, sim, temos no Antigo Testamento os profetas falando assim diz o Senhor, a palavra do Senhor veio ao profeta tal, mas isso não existe nos apócrifos. Nos apócrifos, eles nem poderiam se chamar de profeta, nem tem esse título, porque não tem nada disso. Nunca afirmam ser profetas ou representantes de Deus falando por Deus. Sexta razão, esses apócrifos foram rejeitados também pelos primeiros líderes da igreja, que nós chamamos de pais da igreja. A igreja primitiva, ela reconhecia essa distinção entre o Antigo Testamento e os apócrifos. Mas a maioria dos líderes falou contra isso. Não queria incluir de forma alguma os apócrifos no Antigo Testamento. Pessoas como Atanásio, Ciro de Jerusalém, Orígenes, pessoas importantes que nós valorizamos muito hoje, não queriam. Sétima razão, Jerome não incluiu esses livros na tradução dele em latim, a Vulgata, que era a maior tradução na Idade Média. Esse homem Jerome, de 340 até 420 depois de Cristo, fez a primeira tradução do grego, do hebraico para latim. Ele era um dos maiores estudiosos da Bíblia na Idade Média. E por séculos não tinha outra tradução. E a Igreja Católica até aceitou e abraçou essa tradução como tradução oficial da Igreja Católica. E Jerome não incluiu os apócrifos na tradução dele. Como então pararam lá? Foi logo após a morte dele, do tradutor Jerome, que eles incluíram esses livros. E a oitava razão é que esses livros contêm heresias. Todas as doutrinas com que nós nos concordamos, a maioria deles vem desses livros. Por exemplo, ensina no livro Sabedoria de Salomão que as almas tinham uma pré-existência. Existiram antes de nascer aqui na Terra. E diz lá nesse livro que o tipo de corpo que você tem hoje é determinado pelo caráter da alma que você tinha na vida anterior. Parece até espiritismo, não é? A pré-existência da alma. Em 2 Macabeus, fala da oração pelos mortos, doutrina do purgatório. Em Tobias fala da salvação pelas boas obras e da salvação através de esmolas. Um exemplo em Tobias 4:11 diz: porque a esmola livra do pecado e da morte e preserva a alma de cair nas trevas. Benditos os ricos, porque não precisam se preocupar com a salvação. Bom, última e nona razão por rejeitar esses livros. A Igreja Católica só declarou a inspiração desses livros em 1546. E os primeiros 1500 anos? O que aconteceu nesses anos? Bom, nós podemos até ver a época em que isso foi confirmado. Foi a época da reforma de Martinho Lutero, dos outros reformadores. E eles declararam a inspiração desses livros. Por quê? Porque Martinho Lutero estava expondo as doutrinas erradas, aquelas doutrinas que estavam justamente baseadas nesses livros. E em reação a isso, a Igreja Católica falou: então vamos declarar oficialmente que esses livros são inspirados por Deus também. Então vamos calar a boca de Martinho Lutero, de Ulrico Zwingli e todos os outros que estão falando isso. Foi simplesmente uma reação à reforma. Então, por isso podemos rejeitar esse tipo de livro. A sexta, última diferença que eu quero falar essa noite: a autoridade da tradição da Igreja Católica. Qual a autoridade para a fé e para a prática na Igreja? O católico diz: a autoridade máxima é a Bíblia. A Bíblia, para eles, inclusive os 11 livros que nós rejeitamos.
Mas tudo bem, a Bíblia também nós aceitamos. Mas tem um segundo lugar. A autoridade para a fé e para a prática para a Igreja Católica também é a própria Igreja. A própria tradição da Igreja. Isso inclui os decretos dos concílios, as palavras do Papa, porque vocês sabem que o que o Papa diz é infalível. Não tudo o que ele diz. Não gostei do almoço hoje, inspirado por Deus. Opa, vai captar o chefe de cozinha. Não. Só quando ele fala, como eles dizem, ex cathedra, da cadeira. Quando ele fala dessa posição, com essa autoridade, é infalível, mesmo nível da Bíblia. É irrevisível, e verdade igual da Bíblia. Mas o que a nossa Bíblia diz? Qual é a autoridade para a nossa fé, para a prática na igreja? 66 livros que Deus nos deu. A única fonte para toda a doutrina, para toda a moral, são os 66 livros da Bíblia. E os reformadores, eles mesmos declararam isso com o título Sola Scriptura, somente as Escrituras. Eles não queriam a tradição da igreja, o que algum homem falou em 1500 e bolinha, em outro tempo, não, eles queriam somente as Escrituras. E nós devemos rejeitar essa autoridade da tradição da igreja por duas razões. Primeiro, porque essas tradições contradizem a palavra de Deus muitas vezes. Independente do tempo em que foram dados, independente de quantos centenas de anos já existem, não importa. Se contradizem a palavra de Deus, é para rejeitar. Colossenses 2:8 diz: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Então tem muitas coisas em que as pessoas se enganam, que se fundamentam nas tradições humanas. As tradições da Igreja Católica são tradições humanas e contradizem muitas vezes a palavra de Deus. E em segundo lugar, devemos rejeitar essas doutrinas porque, na verdade, elas afirmam que a Bíblia não é suficiente para nós. Se a Bíblia fosse suficiente para nós, não precisaríamos de tradições da igreja. Essas tradições tornam a Bíblia insuficiente. Marcos 7, versículo 8 a 9, Jesus diz: vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições. Às vezes acontece que os católicos veneram mais a tradição do que a própria palavra. Porque se você faz um bate-papo com um católico, vai perceber que ele não conhece a palavra de Deus. Muitas vezes conhece mais as tradições, aquilo que já foi ensinado para ele na missa, do que a própria palavra de Deus. E por isso eles sempre encontram uma boa maneira de pôr de lado a própria palavra, a fim de obedecerem às próprias tradições. Então cuidado com isso. Não tem nada a ver com as tradições que os apóstolos passaram para nós. Você pode encontrar no Novo Testamento, procura a palavra tradições, você vai ver que Paulo também fala: segue a minha tradição, segue aquilo que eu passei para você. Mas é isso que está escrito hoje na palavra de Deus, que Deus já declarou que foi inspirado, mas não aquelas outras tradições que foram publicadas centenas de anos depois. Por exemplo, a primeira dessas, a virgindade perpétua de Maria, em 553. Muito tempo depois de Paulo, não tinha mais nada a ver com a tradição do apóstolo Paulo, da tradição apostólica. E até os dias de hoje, 1950, a ascensão corporal de Maria. Então, até hoje em dia, afirmam que a tradição é ao mesmo nível, até mais às vezes, do que a Bíblia. Então, com essas 6 diferenças, nós podemos desafiar os católicos, tentar alcançar eles
né, chegar a eles, e a gente precisa estar ciente que tem muitos grupos. Então, sempre com oração, com a direção do Espírito Santo, você chega e você pergunta o que eles acreditam. Por quê? Tem católicos liberais, tradicionais, né, ultra tradicionais, carismáticos, nominais, que só se dizem católicos, mas não conhecem nada, nem a tradição, nem a Bíblia. Então precisamos perguntar o que você crê. Você é católico, você se diz católico, em que você crê? Porque a gente não pode supor, só porque ele é católico ele vai para o inferno, ele não é salvo. Existem sim pessoas salvas na Igreja Católica, né? E como a gente pode também afirmar que nem em todas as capelas, né, as pessoas são salvas. A gente não pode supor isso só porque a pessoa fala, sou católico, sou da capela. Mas vamos supor em primeiro lugar que a pessoa não nasceu de novo. Então você vai ouvir primeiro o que ela crê e fazer a pergunta, o que você tem certeza se você morresse hoje, você entraria no céu? E o católico não tem certeza disso, mas a maioria deles sim quer saber, queria ter a certeza disso. Isso vai te dar uma oportunidade para compartilhar o Evangelho e de forma simples, porque para um católico não é tão simples alcançar a salvação, né? Nem ter a certeza que ele é salvo, ou é salva. E depois você pode lançar o desafio de ler a Bíblia, né? Como nós deveríamos ler a nossa Bíblia, como nós lemos a nossa Bíblia, porque eles não conhecem a palavra de Deus. E fala para ele, faz o seguinte, pode sublinhar para mim todos os versículos que falam dessas doutrinas, como a concepção sem pecado de Maria, que você deve orar a Maria, sobre o purgatório. E depois a gente pode sentar para conversar sobre isso, para ver onde você achou esses versículos e ver alguns versículos de referência, e estudar a palavra de Deus. E assim, ele vai começar a ler a Bíblia, ele vai começar a perceber que não é tanto assim como os padres falam, como os bispos, como o Papa fala. E talvez alguns dos católicos possam abrir os olhos e possam enxergar que a salvação é um presente, é tão simples, é pela graça, é pela fé. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, que é um alicerce tão firme para os nossos pés, que a gente possa ficar, Senhor, seguro nessa palavra, que não é algo oculto, que não é algo que é dubioso, que foi adicionado à Tua palavra muito tempo depois, mas obrigado que os primeiros cristãos e os cristãos de todas as épocas confirmaram que essa é a Tua palavra, que ela em si faz sentido, que ela em si não se contradiz. Pai, obrigado que a gente não precisa ter dúvida que a Tua palavra é verdadeira e que toda a palavra é por nós e não contra nós, que toda essa palavra é cheia de promessas que são por nós e não contra nós, e cheia de profecias que ainda vão se cumprir, inclusive o arrebatamento, inclusive que a gente vai reinar com o Senhor no milênio, para todo sempre estaremos contigo, inclusive que nós estaremos na Tua presença no momento que nós fechamos os olhos aqui, morrendo e abrindo os olhos na Tua presença. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, que hoje nós podemos ter tanta liberdade, que hoje, Senhor, nós nos chamamos de evangélicos por causa de Lutero, por causa desse protesto contra o evangelho que não era evangelho, que na verdade é anátema. Mas, Senhor, tenha misericórdia tanto da Igreja Católica como da Igreja Evangélica, que vemos em que se tornou. E, Senhor, nem sabemos o que Martinho Lutero diria hoje em dia, vendo a Igreja que saiu da Igreja Católica, em que se tornou, mas pedimos misericórdia sobre os evangélicos. Pedimos, Senhor, que nós possamos afirmar sempre o que a Tua palavra diz. E, Pai, que a gente possa viver tudo isso. Que não seja algo somente na nossa cabeça, como as tradições humanas,
um sistema como o dos fariseus, como dos papas mesmo, mas algo vivo, Senhor. E aviva a Tua obra, Senhor, nos nossos dias. Traz um avivamento no meio dos cristãos, no meio do Teu corpo aqui na terra. Em nome de Jesus. Amém.